Amados irmãos, Shalom. Sejam bem-vindos à aula número 140 do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Hoje, que tem como tema Israel no Monte Sinai. Estudo esse que vai incidir sobre as Escrituras Sagradas, livro de Êxodo, capítulos 18 e 19. Do capítulo 18, versículo 1, até propriamente o capítulo 19, versículo número 25. Este programa tem em vista a edificação mútua da igreja, que se consubstancia através desta reunião em assembleia para podermos estudar as Escrituras Sagradas, para podermos assim transmitir a vontade de Deus, para podermos dessa forma alimentar, cuidar e advertir do perigo a igreja espiritual de Cristo. Este momento é antecedido do momento anterior, em que em separado procedemos a um estudo vertical, teológico, às Escrituras Sagradas, com vista a poder conhecer não só a palavra, mas também resgatar o espírito que veste essa mesma palavra, para podermos transmitir o Evangelho de um modo simples, que esteja apto a podermos nos apropriar desse mesmo espírito, para adquirirmos a coragem de guardar a palavra nos nossos corações e podermos andar de encontro com a palavra de Deus, isto é, de podermos andar com Deus. Este programa visa materializar 4 principais objetivos. O primeiro deles é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, pois existe um só Deus em substância, glória e poder, que se apresenta em 3 pessoas segundo naturezas. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, como uma forma de conhecermos a vontade de Deus e também como uma forma de podermos aprender a apropriar-nos do poder das Escrituras Sagradas e da forma como esta representa uma espada para, através das Escrituras Sagradas, podermos destruir todas as fortalezas do inimigo. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração. Vigiar e orar, obedecendo desta forma a instrução do mestre da oração, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai. E através das orações, sobretudo orando uns pelos outros, orando pelas autoridades, orando por toda a comunidade, nós podemos desta forma perseverar. É assim que os discípulos decidiram perseverar em oração, em jejum, meditação às Escrituras Sagradas e partilha do pão ou Eucaristia, e foi desta forma que a comunidade, que a igreja, passou a ser suportada por esses pilares que conduzem ao quarto e principal objetivo, que é de contribuir para a união da igreja. Esta igreja que é una, santa, católica e apostólica, e desta forma a igreja pode estar orientada a um ecumenismo religioso, pois existe um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, isto é, independente da diversidade dos dons, existe um único Espírito, mesmo que haja uma diversidade de ministérios, existe um só Senhor, e em meio a diversas operações existe um só Deus. Queremos assim olhar para o nosso tema 2, número 140, que vamos estudar pelo tema Israel no Monte Sinai. Neste momento, relativamente à origem, aqui nós vemos que Israel está em meio a uma missão, que é uma missão de ser conduzida à Terra Prometida. Você vê aqui que Israel já foi tirada pela mão dura de Deus, por intermédio de Moisés, seu servo, do Egito, da escravidão, do pecado, e agora está a ser conduzida, guiada, orientada pela graça do Espírito Santo que opera sobre Moisés, servo do Senhor, e este povo está a ser agora guiado para a terra prometida. E neste caminho, o povo agora chega num ponto crucial, que é o Monte Sinai, aquele mesmo monte onde Deus tinha descido para Moisés, onde se verificou a teofania, através da qual Deus se revela a Moisés e transmite a Moisés esta mesma missão que eles agora estão aqui a vir cumprir. Afinal, Deus tinha dito a Moisés: quando tirares o povo do Egito, venha até este mesmo local e vem me servir aqui
neste monte. Então é aqui onde Israel agora se encontra, no Monte Sinai. Então este vai ser o tema do estudo de hoje. Vamos perceber o que aconteceu ali. Nós podemos considerar que este momento, em bom rigor, é um momento em que, à luz do Antigo Testamento, Deus cria os alicerces para a existência da igreja como uma congregação de pessoas unidas pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo propósito. Então nós podemos estabelecer um paralelo entre este momento no Antigo Testamento com Pentecostes no Novo Testamento. Então, neste momento nós queremos perceber quais foram os acontecimentos que ocorreram antes de Deus descer até Moisés para dar a Moisés as leis, ou a lei, os 10 mandamentos. Então, nós vemos que por esta subdivisão em 4 partes, nós vamos encontrar então este agrupamento do que aconteceu antes, do que aconteceu propriamente naquele momento. Antes, nós vemos que Moisés é visitado pelo seu sogro que leva junto a si a sua esposa e seus 2 filhos. Vamos ver qual é a importância da visita do sogro de Moisés a ele. O que o sogro de Moisés efetivamente desempenhou como papel para poder transmitir uma mensagem de Deus para o próprio Moisés, que seria importante para o trabalho que o próprio Moisés iria realizar. E aqui há de ser importante nós percebermos isso, porque o sogro de Moisés, ele não adorava o Deus uno, mas era um sacerdote. Mas vamos perceber por que Deus usa, como é que usa este homem, sendo o sogro de Moisés, sacerdote de Madian, para que ele transmitisse uma mensagem importante para a missão de Moisés a partir daqui, deste momento, no Monte Sinai. A segunda parte é quando Moisés recebe essa mensagem, que era sobre como é que Moisés deveria organizar o seu trabalho, para que esse trabalho não fosse fatigante e para que esse trabalho também não pudesse ser frustrado por causa do cansaço, por causa da sobrecarga de esforço que esse trabalho poderia incorrer no Moisés, caso ele concentrasse todas as atividades para si próprio. A terceira parte é quando agora Moisés, recebendo essas orientações, acatando o conselho do seu sogro, então Deus chama Moisés até o monte. Moisés aproxima-se de Deus lá no cume do monte e então Deus transmite a Moisés a aliança. Este é um ponto particularmente importante porque mesmo ao longo da estruturação da cosmovisão, que é esta missão, este chamado que estamos aqui a realizar, este momento foi particularmente importante, foi o momento em que Deus falou comigo estando na terra do Irão. E aqui nós vamos perceber o que Deus falou para Moisés neste momento, quando Deus estava a transmitir a Moisés como é que ele queria usar Moisés, o povo de Israel, para a missão que ele tinha de poder levar o Evangelho para o mundo até os dias de hoje. Pois seria através deste povo, na forma como este povo deveria viver à luz da lei de Deus, para que este povo pudesse ser um caminho para Cristo e de Cristo até todo o povo de Israel, que é o novo Israel, até os dias de hoje. A quarta e última parte é quando nós vemos a forma como Deus se manifesta, quando Deus então desce para poder se manifestar junto agora ao povo, porque Moisés aqui era um intermediário, era um sacerdote. Então, nós vemos o que acontece quando Deus então desce até junto ao povo. Ora, naturalmente que o povo não poderia passar de um marco que Deus disse que Moisés deveria demarcar, porque se alguém ultrapassasse aquele marco, certamente essa pessoa poderia morrer. Então vamos ver o que acontece quando Deus desce até aquela zona. Nós vemos que houve manifestações de fenômenos sobrenaturais, os mesmos fenômenos que nós vimos
em Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo e o início da Igreja Espiritual de Cristo à luz da nova aliança. Então, estes vão ser as 4 partes que nós vamos estudar. Se nós quisermos antes lembrar-nos o que é que nós estudamos na edição anterior, que foi a edição número 139, teve como tema o deserto, o caminho ou a instrução para a liberdade. E é aqui no deserto que nós vimos como é que Deus agiu, atuou no seio do seu povo. Primeiramente, estava aqui o povo numa certa zona chamada Redefim, tendo chegado a esta região, então iniciaram os murmúrios. E o primeiro destes foi uma greve pela fome, em que o povo até disse a Moisés que era preferível que eles tivessem morrido agarrados à panela de carne do que morrerem de fome estando ali no deserto. Então, em resposta a isso, Deus então anuncia que iria iniciar uma chuva de pão que iria vir dos altos dos céus para o povo e que aquilo fosse ser a providência diária do povo. Não só o maná, mas também anuncia as codornizes que também iriam vir no final do dia. E depois disso, então, Deus anuncia aquilo que seria o maná no sábado. Isto é, institui a lei do Senhor ou a lei do sábado, sobre a necessidade do povo guardar o sábado, para que precisamente o povo somente pudesse se preocupar do pão do cada dia, não se preocupando, não se enfadando, não se esforçando, não se dedicando para com o que comer e beber depois da manhã, mas somente dar glórias ao Senhor pela sua providência gloriosa dia após dia. E no sexto dia ou ao sexto dia, o Senhor haveria de dar o suficiente para o sexto e para o sétimo dia, de forma que no sétimo dia o povo pudesse se separar, guardando este dia para poder glorificar a Deus. Depois nós vimos que naturalmente que isto, à luz do Novo Testamento, tem uma nova percepção, na medida em que o próprio Cristo é o Senhor do sábado, e o sábado agora passa a ser o dia em que a igreja usa e goza deste dia para o descanso e também como um dia para anunciar ao Senhor. Pois o descanso é o anúncio do Senhor, por isso é que o Senhor, Deus, o Cristo, é o Senhor do sábado. Depois nós vimos a parte seguinte que foi a parte final do estudo, em que aqui nós vemos o povo agora a murmurar por causa de sede. E em resultado desta sede, Deus fala para Moisés, para que Moisés fosse até a rocha e ferisse aquela rocha, de onde então saiu a água para o sustento do povo. E assim foi o âmbito do estudo anterior sobre como é que Deus instruiu, adestrou, capacitou e o povo adquiriu maturidade espiritual. São experiências com Deus, estando o povo no deserto. Afinal, o deserto é o local mais seguro que existe, na medida em que é no deserto onde o povo de Deus é preparado, onde o povo de Deus é adestrado, onde o povo de Deus tem experiências ricas, tem vivências que o tornam espiritualmente maduro e apto para toda a obra. Então vamos agora dar atenção ao estudo de hoje. Aqui nós temos na primeira parte sogro de Moisés. Sogro de Moisés chama-se Reuel. Algumas escrituras sagradas dizem-no ou tratam-no por Jetró. Jetró, na verdade, parece-nos ser um título como sendo alguém que tem uma certa reverência, alguém que é reverenciado. Em outras passagens consta o nome como sendo Reuel, parece-me que Reuel é o nome próprio dele, como também Reuel pode parecer o sobrenome dele. De qualquer das formas, o sogro de Moisés era sacerdote, isto é que
a parte também importante de nós compreendermos. Significa que, se nós formos a ver, Deus permitiu com que Moisés não casasse com qualquer mulher, porque Moisés viveu no palácio e Moisés teve uma vida de príncipe, mas Moisés não casou uma mulher egípcia. Moisés teve que ir para o deserto a fugir da fúria do faraó para ir casar uma mulher, estando a viver no deserto, uma mulher que é filha de um sacerdote. Chama-se Zípora, esta que foi a mulher de Moisés, filha do sacerdote de Madian, chamado Jetro. A verdade, porém, é que Madian, ou os madianitas, são, por sua vez, para nós compreendermos esta aliança entre Moisés e Zípora, é que esta tribo da qual Jetro era sacerdote era uma tribo de origem árabe. E os madianitas, por sua vez, são filhos de Abraão, que Abraão teve com Quetura. Se nós formos olhar para o livro de Gênesis, no capítulo 25, consta lá que depois de perder a vida Sarai, Abraão casou com outra mulher chamada Quetura. E com essa mulher, Abraão teve mais 6 filhos. E um desses filhos chamava-se Madian. Esses que são árabes. E nós vemos aqui Jetro, que é um sacerdote de Madian, que precisamente significa que Jetro é um filho de Abraão, tal como também Moisés é um filho de Abraão, mas Moisés é filho de Abraão da linhagem de Sarai, e aqui Zípora é filho de Abraão da linhagem de Quetura. Nós vemos aqui o Jetro, ele leva a esposa de Moisés, os filhos de Moisés, e eles decidem ir visitar a Moisés. Alguma passagem da Escritura Sagrada diz assim que Jetro leva a sua filha Zípora, ou Sefora, esposa de Moisés, que Moisés havia mandado embora. É preciso perceber o que aqui significa. Em certa altura, quando Moisés recebe a revelação de Deus de que ele deveria ir até o Egito para ir falar ao faraó para libertar o povo, Moisés organizou-se, segurou a vara, levou a esposa e pôs-se a caminho do Egito. Diz a palavra de Deus que Moisés, até aquela altura, ele ainda não tinha observado o rito da circuncisão. Então Moisés estava em falta com Deus. E em certa altura, então, Deus, para mostrar a sua ira para Moisés, Deus feriu Moisés e Moisés quase que morria. Quem salva Moisés foi Zípora, porque ela, Sefora, era filha de um sacerdote. Ela entendia questões, assuntos espirituais. Então foi ela que fez a circuncisão ao filho mais novo de Moisés, chamado Eliezer, que até o crepúsculo dele caiu no pé de Moisés. Depois ela diz: tu és um esposo sanguinário. E é depois disso que então Moisés entende que a esposa deveria regressar e ele continua para ir cumprir a sua missão no Egito. Então, agora nós vemos que este tempo Moisés fica longe da família. A sua esposa Sefora, Zípora, os seus filhos estão com seu sogro Jetro, ou Reuel. Então, Reuel ouve falar daquilo que Deus tinha feito ao povo de Israel por intermédio de Moisés, porque Moisés despediu-se de Reuel, de Jetro, antes de partir. Por quê? Porque foi Reuel que acolheu a Moisés. E Reuel era um sacerdote. Significa que Reuel transmitiu instruções sacerdotais. Ou Moisés aprendeu do seu sogro Jetro assuntos espirituais. Então, ele, antes de partir para a missão, ele despediu-se do seu sogro. E neste preciso momento, então, o seu sogro, ouvindo falar que a missão que Moisés foi para cumprir,
havia sido um sucesso e pela forma como Deus havia livrado quer Moisés, quer o povo de Israel das mãos dos egípcios, do faraó. Então agora Reuel leva sua filha Sefora, Zípora e os seus netos, Gerson e Eliezer, e vão para visitar ao Moisés, que agora está no Monte Sinai. É interessante notar que, sendo Jetro, sacerdote de Madian, significa que Jetro, ele era um sacerdote não do Deus de Israel, porque ele era da tribo de Madian. Os madianitas adoravam outros deuses, mas ele cria, Jetro, apesar de ser um sacerdote de Madian, ele cria que existe, ele cria no Deus Altíssimo. Então, aqui é interessante notar, se nós formos olhar para as Escrituras Sagradas, em primeiro lugar, o profeta Isaías, em 44:6, ele diz que existe um só Deus, que é o primeiro e o último. Existe um e único Deus, que é o primeiro que existiu antes de todas as coisas existirem, e é o último que subsistirá após todas as coisas serem consumadas, coisas por ele criadas. Para consubstanciar isso, sobre a plenitude e soberania de Deus, nós também temos na carta aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo ele diz que ele consagra aquilo que é a soberania de Deus, dizendo que há diversidade de dons, mas existe um só Espírito. Há diversidade de ministérios, mas existe um só Senhor. Há diversidade de operações, mas existe um só Deus. Então, ele aqui está a realizar a Trindade. Espírito Santo, Cristo e Deus, dizendo que existe um e único. Mas sobre a unicidade de Deus, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, versículos 28 e 29, tem ali os escribas, ou os saduceus, eles questionam a Cristo, dizendo: qual é o primeiro dos mandamentos? E Cristo responde que o primeiro dos mandamentos é que existe um só Senhor. Consequentemente, amarás o teu Deus de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de toda a tua consciência e de todo o teu coração. Ainda nos encontramos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 8 e 9. Ainda sobre a unicidade de Deus, nós vemos que aqui está registrado que o homem e a mulher, eles unem-se e formam uma só carne. Está-se a falar da unicidade, significa que eram duas pessoas distintas, mas as duas pessoas distintas, quando se unem, tornam uma. Então, essa é a lei, esta é a vontade de Deus. E esta é não só a revelação da soberania de Deus como sendo um e único, mas também é da vontade de Deus que haja a unicidade em todas as coisas. Depois aqui nós vemos que ainda Jetro, ele ao sair da sua terra levando os seus netos, temos por um lado o mais velho chamado Gerson, que significa estrangeiro, pois Moisés dá ao seu primeiro filho primogênito o nome de Gerson, porque ele diz que eu fui peregrino em terra estrangeira. Então ele chama Gerson. O segundo filho ele chama Eliezer, porque ele diz que Deus me libertou. Deus me exaltou. Por quê? É o momento em que ele, protegido de toda a ira de Deus lá na terra do Egito, então ele consagra o seu filho Eliezer pelo nome, atribuindo o nome Eliezer,
em memória àquilo que foi o livramento de Deus ao povo de Israel e assim na terra do Egito. Quando ele sai com, neste caso, Jetro, quando sai com a sua filha Sefora e os seus netos, Gerson e também Eliezer, eles aqui dirigem-se até a Moisés. Então nós vemos aqui também a revelação da soberania de Deus, pois o profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24, ele diz o seguinte, que não irá se gloriar o homem sábio pela sua sabedoria. Tampouco poderá se gloriar o homem forte pelas suas forças. Nem ainda poderá se gloriar o homem rico nas suas riquezas. Se vocês tiverem que se gloriar, gloriem-se somente nesta palavra que existe um e único Deus, que é este que confere todas as glórias, força, sabedoria, bem como riquezas. Nós vemos aqui, efetivamente, Jetro, ele a subir para ir gloriar ao Senhor. Ainda o apóstolo Paulo, ele na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo número 4, ele nos lembra que ao nós gloriarmos no Senhor, devemos gloriar na paz que o Senhor nos concede. Porque ele diz que é na paz que o Senhor nos concede onde nós encontramos Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 4. É na paz que o Senhor nos concede que é a fonte da nossa glória. Pois através dessa paz nós encontramos a Cristo. E ainda que venham as tribulações, também devemos igualmente nos gloriar no Senhor. Por quê? Porque quando nós nos gloriamos no Senhor em meio às tribulações, isto resulta ou desenvolve uma qualidade de fé chamada paciência. E ele diz que, e perseverando na paciência, desenvolve uma qualidade de fé chamada experiência. E ainda perseverando pela fé nessa experiência, isto gera esperança. E ele diz que a esperança, por fim, esta esperança nada teme. E sobe então Jetro para ir ouvir. Ele, quando chega lá na tenda de Moisés, ele, com o respeito que tem para com Moisés, porque Moisés, quando despede, era um simples genro que despediu-se como pastor do rebanho, do seu rebanho. Mas ele agora vai visitar Moisés, e Moisés agora é líder de uma nação de 2 milhões de pessoas. E é agora Moisés um instrumento de Deus, com a glória de Deus a se manifestar nele por intermédio do seu serviço ao Senhor, da sua dedicação ao Senhor. Jetro, mesmo sendo sogro de Moisés, ele, ao aproximar-se a Moisés agora, quando chega à tenda de Moisés, ele aproxima-se até ali e ele se apresenta a Moisés dizendo: sou eu o teu sogro que vim visitar. E Moisés sai, segundo as palavras de Deus, ele sai, ele beija o seu sogro, ele prostra-se diante do seu sogro. Vemos aqui também a humildade de Moisés, ao poder receber e acolher com todas as virtudes de hospitalidade ao seu próprio sogro Jetro. Ele prostra-se e ele beija, que é o ósculo santo que nós vemos aqui, que é uma forma de saudar com amor de irmãos, na fraternidade, na irmandade, como forma de demonstração do amor e respeito para com seu sogro Jetro. Depois eles saudam-se, dão-se a paz mutuamente, um ao outro. Depois Moisés entra com seu sogro para dentro da tenda. E começa Moisés, então, a explicar pessoalmente ao seu sogro Jetro sobre as maravilhas, isto é, sobre a graça de Deus que operou neles, para que eles vivessem, ele agora testemunha a glória de Deus para o seu sogro Jetro.
Aqui nós vemos Moisés, primeiro, ele fala sobre a forma como Deus tirou o seu povo lá da terra do Egito, diante da fúria, da força e da brutalidade com que eles eram oprimidos na terra do Egito. E ele conta também sobre as pragas, ele conta toda aquela glória de Deus. Moisés conta ainda ao seu sogro como Deus lhes guiou e lhes protegeu ao longo de toda a travessia do deserto, incluindo naturalmente os períodos em que o povo murmurou contra si e também o momento em que este povo foi atacado pelos amalecitas, que é parte também do estudo da aula anterior. Moisés ainda conta para o seu sogro Jetró como eles foram conduzidos até este ponto onde eles agora se encontram aqui como um povo que vive a glória de Deus. Nós podemos aqui perceber que depois disso acontecer, o Jetro, ele glorifica a Deus. Jetró, o que faz para glorificar a Deus? Mesmo ele sendo um sacerdote de Madian, mas ele cria no Deus Altíssimo. Então, Jetró, ele bendiz a Deus. Ele diz: bendito seja o Senhor que te livrou e livrou a todo o povo de Israel diante do faraó. Esta forma como Jetró bendiz o Senhor, que nós encontramos no livro de Salmos, Salmos 34:1. Nós vemos aqui o salmista, ele a louvar ao Senhor, a exaltar ao Senhor, a bendizer ao Senhor. Então, isto também encontra paralelo com a forma como também nós vemos Melquisedeque a bendizer ao Senhor pela forma como Deus operou a sua graça em Abraão para que Abraão pudesse conseguir recuperar Ló e todo o povo de Sodoma e Gomorra que havia sido capturado por aqueles outros reis. Então nós vemos também em Gênesis capítulo 14, versículo 18, igualmente nós vemos Melquisedeque, mas rei de Salém. Melquisedeque também ele a bendizer ao Senhor Deus Altíssimo por intermédio de Moisés, e também bendiz ao próprio Abraão pelo Deus. Então nós vemos aqui Jetro igualmente ele a bendizer a Deus. Depois Melquisedeque não, agora é Jetro, ele oferece holocausto a Deus. E este holocausto que Jetro oferece a Deus mostra também que Jetro honra a este Deus, porque ele reconhecer a soberania deste Deus, porque antes dele oferecer o holocausto, Jetro diz: agora eu creio que este Deus é superior a todos os deuses. Isto é, ele viu que este Deus se impôs sobre os deuses do Egito, e ele confessa com a sua boca. E ele de seguida oferece holocausto, sacrifício do animal, holocausto, e oferece aquele holocausto como uma refeição que juntou-se a esta refeição Arão e os sacerdotes de Israel, que juntos partilharam desta refeição. O que representa este holocausto? Este não é um holocausto de expiação. Este não é um holocausto de propiação, que é diferente de expiação. Este é um holocausto de glorificar a Deus. É na proporção de nós virmos a dupla função da celebração da Páscoa, porque a Páscoa, por um lado, representa a expiação e, por outro lado, representa a libertação. A libertação foi uma vitória. Então, ele agora apresenta o holocausto para celebrar esta vitória de Deus, que superou os deuses de Israel, quando Jetro diz que agora eu creio que este Deus, que o Senhor, que o Deus
é superior, é soberano a todos os deuses. Então, eles ceiam, partilham esta refeição oferecida pelo próprio Jetró. Terminado este momento, então, entramos para a segunda parte, que é a instrução de juízes. O que é que acontece propriamente aqui? Depois, no dia seguinte de acontecer essa saudação, recepção do Jetro, este holocausto ao Senhor, esta celebração através de uma refeição, dia seguinte, então, Moisés faz seu trabalho. E Moisés, então, assenta-se para poder atender uma multidão de pessoas que punha-se em pé numa fila muito longa e comprida para irem à busca de solução dos seus problemas à luz da revelação da palavra de Deus, que era Moisés quem julgava as contendas e os problemas do povo. Moisés, sentado, atendeu ao povo um a um, e assim foi desde o amanhecer até ao fim do dia, e durante todo este período estava Jetro somente sentado de longe a observar o trabalho de Moisés. O que faz Jetro? Jetro, no fim do trabalho, sem interromper por respeito ao trabalho do seu genro, no fim do trabalho da jornada, ele chama ao seu genro Moisés e pergunta: Moisés, o que é aquele trabalho que tu estavas a realizar? E Moisés explica ao Jetro, dizendo que eu ali naquela posição estou a agir como juiz do povo, na medida em que o povo me procura para poder apresentar-me as suas querelas, as suas questões, as suas contendas e os seus problemas. Estamos a pensar que são doenças, problemas sociais, problemas de fome, todo tipo de problemas que uma sociedade, uma comunidade vive. E eles querem conhecer o juízo de Deus. Eles vão ter com Moisés como um juiz dentro do povo. Lembram-se vocês que lá Moisés, ainda no capítulo 3, quando nós estamos no livro de Êxodo, no início, quando Moisés começa a sentir aquela necessidade de conviver e de conhecer o passado do seu povo, uma das vezes ele tenta intermediar, tenta apaziguar uma contenda entre dois hebreus. Um deles diz: quem te nomeou juiz entre nós? Então, agora nós vemos Moisés efetivamente a ser um juiz que o povo hebreu reconhece que ele é juiz, porque é o próprio Deus quem o institui juiz dentre o povo. Então, é o povo que procura Moisés agora para poder ir apresentar-lhe os seus problemas. Então, está Moisés a explicar a Jetro o que ele estava a fazer quando ele fica sentado a atender uma por uma pessoa naquela fila enorme de pessoas que ficavam de pé, cada uma à espera do seu momento para ser atendido por Moisés. Jetro diz assim a Moisés: Moisés, não é... Entendo a utilidade e a importância do trabalho que está a fazer, mas não é de bem a forma como estás a fazer. Porque se por um lado Moisés falou que sou juiz, depois Moisés completa que sou juiz para depois ser sacerdote, porque depois eu levo essas questões do povo, levo até a Deus como um sacerdote. Então, Jetro diz: Moisés, não é de bem isso que tu estás a fazer, porque certamente desfalecerás tu e o povo. O dicionário diz que desfalecer é cansar-se, é afadigar-se, é a pessoa ficar exausto, ficar estressado ao ponto de aquilo causar o quê? Causar inaptidão. E a pessoa ficar inabilitada. É um cansaço que inicia por um cansaço físico, atinge um cansaço mental e cria uma exaustão emocional. E depois isto acaba por se desembarcar
numa exaustão espiritual, que é esfriamento, cansaço e incapacidade de continuar a fazer. Então, estava Moisés no início da sua atividade e Deus envia Jetro para esta missão peculiar de advertir a Moisés sobre este perigo que Moisés estava a incorrer, porque aquele trabalho, certamente Jetro diz que este trabalho eu vejo que é divino, é o próprio Deus que te institui, que está a te usar para fazer esse trabalho, mas por muito tempo. Então, há um perigo, embora tenha a fazer bem, há um perigo desse trabalho te levar à exaustão e frustrar esse trabalho, para que esse trabalho não continue por muito tempo. Então, Jetro deixa a seguinte recomendação, porque Jetro não só criticou, não só apresentou um problema, mas apresentou depois uma solução. Disse Moisés, escolha dentre os homens, dentre estes os homens que estão aqui, homens que sejam capazes, íntegros, tementes a Deus e que odeiem o lucro ilícito. Apresenta 4 critérios, de acordo com Êxodo capítulo 18, versículo 21. Ele descreve 4 critérios pelos quais Moisés deveria selecionar essas pessoas para poderem lhe ajudar naquele trabalho. Ele diz, nomeie essas pessoas juízes menores, mas antes de nomear, escolha segundo os critérios, treine essas pessoas. Treine, capacite essas pessoas, segundo esses critérios, para que eles possam ser juízes menores, de forma que eles possam atender grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10. E isso vai te permitir tu te libertares para fazer os trabalhos ainda maiores que eu quero. Te ocupares do trabalho de sacerdote e poderes estar a todo o tempo integral a interceder para o povo junto a Deus. E somente se verem problemas muito complexos que possam ultrapassar aqueles juízes menores, esses problemas podem levar até a ti. Nós podemos encontrar naturalmente este trabalho de Moisés, ele a julgar este ofício de Moisés. Nós vemos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz ali Cristo aos seus discípulos, diz, vós sois a luz do mundo, porque Moisés disse, eu fico aqui a julgar, a atender as causas do povo. Então, Moisés era, por assim dizer, a luz para aquele povo. Então, Cristo diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, não se poderá esconder uma lanterna em cima do monte, não se poderá esconder uma luz debaixo de uma mesa. Então, vós sois a luz do mundo. Vocês é que levam o quê? O Evangelho. E quando vocês vão apresentar o Evangelho, é para quê? Glorificar ao Pai e não glorificar a vós próprios. É aquilo que Jetro está a dizer a Moisés. Cuidado de te afatigares. Podes desfalecer. Mas faça um trabalho de forma que glorifique o Pai. Mas ainda, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12, o próprio Cristo diz que eu sou a luz do mundo. É interessante, porque em Mateus 5,16 disse, vós sois a luz do mundo. Portanto, vocês vão como reflexo da luz de Deus, porque a luz de Deus é o próprio Cristo. Eu sou a luz. Então, vocês, como a luz, que é o reflexo da luz de Deus, vão para anunciar a Cristo que Ele é que é a própria luz. Então, façam isso não para a vossa glória, mas para a glória do Pai. Ainda sobre este perfil das pessoas, dos juízes menores que o Moisés deveria identificar, nós encontramos em 1 Coríntios,
no capítulo 4, versículos 1 a 4, em que o próprio apóstolo Paulo, ele se refere que ele é um mordomo de Cristo. Então, o primeiro critério que ele diz para juntar aqueles 4 critérios, que é homens capazes, homens íntegros, homens tementes a Deus, homens que odeiam lucro ilícito. O apóstolo Paulo fala de ser mordomo de Cristo. Nós ainda encontramos em Gálatas capítulo 1, versículo 10, vemos que ele acrescenta outro atributo, dizendo: 6 servos de Cristo. Se nós quisermos ainda encontrar mais elementos à luz das Escrituras, podemos nos lembrar eventualmente Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18, que é um pouco sobre o poder, a soberania de Cristo. O apóstolo João, ele, quando é arrebatado e ele vê Cristo, portanto, ele agora está a ver Cristo exaltado. E ele quase que desfalece. Então Cristo toca nele, diz que não desfalece, só eu próprio, porque eu sou aquele que vivi e sou aquele que agora estou vivo. Por quê? Porque me foi dada a chave. A chave do quê? Da morte e do inferno. O que vai representar a chave da morte? A chave da morte é o momento em que Cristo, ele vence a cruz. E ele, quando vence a cruz, ele venceu a morte, que representa o pecado. Mas também ele recebe a chave do inferno. Essa chave do inferno, ele também adquire quando ele é ressuscitado. É isto que nós vemos como sendo os atributos, voltando para os atributos, que os parâmetros sobre o critério pelo qual Moisés deveria escolher as pessoas preparadas para esta obra. Depois nós vemos aqui na aliança do Sinai, é o próprio Deus então que desce até a Moisés. E Moisés sobe até o Senhor. E o Senhor então faz aliança com Moisés no Sinai, dizendo assim a Moisés: Moisés, vocês viram a forma como eu agi e operei sobre vocês. E vocês viram e testemunharam a forma como eu vos livrei, como eu vos protegi, como eu vos guiei. Então isto é, Deus está a dizer a Moisés: Moisés, vocês viram-me e vocês agora me conhecem. Viram a Deus como? Viram a glória de Deus. E conhecem a Deus como? Conhecem a Deus porque eles tiveram experiências com Deus. Então, vocês agora me conhecem. Então, Deus dá a aliança a Moisés, dizendo assim: Moisés, se vocês guardarem a minha aliança, eu serei para vocês como um Deus. Porque eu vos escolhi para vocês serem minha propriedade privada. Então, aqui nós vemos que se Deus, ele elegeu, escolheu desde um homem, no caso Noé, depois Abraão, e a partir de Abraão queria chegar a uma nação, que neste caso é a nação de Israel. Deus está agora a dizer à nação de Israel, por intermédio de Moisés, no Sinai, que eu vos escolhi como minha propriedade privada. Para vocês serem o quê? Serem um sacerdócio santo. Serem uma nação santa. Na primeira carta de Pedro,
1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, o apóstolo Pedro, ele realmente se refere sobre a necessidade de nós sermos um sacerdócio santo, sermos uma nação santa, sermos separados, vivermos da busca pela santificação, pela aprovação diante do Espírito Santo para podermos estar preparados para esta mesma obra. Então Deus fala para Moisés nesses termos. Depois Deus diz a Moisés, Moisés, vai falar isso para o povo. E Moisés desce e vai falar isso para o povo. E o povo responde para Moisés dizendo, sim, isso que tu estás a falar, que Deus disse para nós fazermos, nós somos, nós queremos, nós vamos fazer. Então Moisés sobe para Deus, vai dar a resposta do povo. Então Deus diz para Moisés, nesta quarta e última parte, Deus anuncia para Moisés que ele vai descer para o povo dali a 3 dias. Mas Deus antes disso diz a Moisés, Moisés, fala para o povo para que nos próximos 2 dias, amanhã e depois da manhã, eles lavem as suas vestes. Lavar as vestes é se purificar. Então ele diz, no dia 1 e 2, começando a partir da manhã, preparem-se, santifiquem-se, purifiquem-se, lavem as suas vestes, porque no 3º dia eu irei descer. Mas quando eu descer, demarca a área, para que a partir de um ponto, nem os sacerdotes, nem o povo possam passar, porque aquele que passar certamente irá morrer. Somente tu e Arão é que poderão vir até próximo de mim. E diz ainda que durante esses 2 dias em que vocês vão lavar as vossas vestes, também homem não se achegue a uma mulher. Para quê? Para poderem se preparar, terem as vestes limpas e purificadas, porque o Senhor iria descer para eles. Para ele ter com eles, para ele falar com eles, para ele mostrar a sua glória. Porque Deus diz a Moisés, eu quero descer na nuvem, eu quero estar no meio da nuvem para falar através de si, que é para o povo acreditar que tu és o sacerdote que eu instituí, que é para o povo, através da forma como irei manifestar, o povo poder crer que eu sou Deus e que eu estou a dar essa instrução. Efetivamente nós vemos, então, Deus, então no 3º dia, Deus desce até ao povo de Israel que estava ali congregado. Quando Deus desce até o povo de Israel que estava ali congregado, viu-se ali a manifestação da glória de Deus. Como? Viu-se relâmpagos, ouviu-se ruídos de trovões e viu-se também um fumo que abundava e que cobria totalmente aquela zona do monte. Na verdade, por que isto é? Este momento em que nós vemos Deus a descer até ao povo, eram precisamente 50 dias desde que houve a primeira Páscoa no Egito. Isto é, passavam 50 dias desde que o povo de Israel saiu da terra do Egito. O que é que isso representa de acordo com a lei de Deus? Era Pentecostes. Porque Pentecostes ocorre 50 dias após a Páscoa. E no Novo Testamento, a festa de Pentecostes ocorreu 50 dias após o quê? Após a ressurreição de Cristo. E foi ao fim de 7 semanas, que são 50 dias, que houve o derramamento do Espírito Santo para com aqueles discípulos que perseveraram e mantiveram-se ali unidos a aguardar a descida do principal. Então, aqui nós vemos esses 50 dias, como é que nós podemos contar. Diz aqui a palavra de Deus em Êxodo, que foi na 3ª lua nova, que representa
Eles saíram num dia 14, porque foi no 14º dia que houve o sacrifício do animal. Então passaram os 16 dias para completarem aquele mês. Foi a primeira lua nova. Vieram mais 30 dias, que é a segunda lua nova. Por cima dos 16, dão o quê? 46 dias. Depois mais esses 3 dias que nós vemos agora, que Deus anuncia a Moisés que vai descer até junto do povo. Então temos 49 dias, temos 7 semanas, temos Pentecostes, que à luz do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós vemos que efetivamente em Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo, ouviu-se do alto dos céus relâmpagos, trovões e as línguas que desciam em forma de fogo. E nós vimos esses mesmos 3 elementos também aqui no Monte Sinai, com a forma como Deus desce para poder falar junto ao povo. Tendo chegado a esta parte, queremos terminar a primeira parte de exposição da palavra de hoje e fica desde já aberto o momento para a colocação de questões, de sugestões, de dúvidas, para poder tornar o nosso estudo mais participante e completo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui algumas questões para enriquecer mais o estudo ou para melhor entender. A primeira é: a visita do sogro de Moisés era somente visita ou ia entregar a sua família? A seguir, o Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Por que as trevas parecem dominar esta luz? Onde está o problema? A última. Se hoje vivemos grandes tribulações, será que quebramos a aliança com Deus? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Estou muito grato e feliz por este momento e pelos ensinamentos que nos foram transmitidos aqui hoje. Pela forma como a aula foi decorrendo, fui acompanhando assim o estudo e naturalmente também foi muito bem explicado que esta aula de hoje também, quer dizer, representa a fundação da igreja, entre aspas, no Antigo Testamento, porque a igreja existe desde a fundação do mundo. Portanto, este é o período igualado à descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. E o que tenho como memória da festa de Pentecostes é aguardar em oração, em leitura das escrituras sagradas, a dado momento não era só aguardar parado. Portanto, isto me leva, todo este processo me leva àquilo que é ser cristão hoje, ao que é ser uma das pessoas que recebemos também este Espírito Santo, e através desse mesmo Espírito Santo temos a força de ir ao mundo e pregar o Evangelho. Portanto, significa o quê? Significa que ao recebermos esta palavra, ao recebermos essa vontade de Deus descrita na Bíblia, em todas as Escrituras, ou qualquer pessoa que venha nos dizer qualquer que seja a palavra relacionada com o Evangelho, ela não deve ser uma palavra que tem que ser guardada conosco. Por quê? Porque cada palavra que vem
das Escrituras ou de homens inspirados por Deus, porque homens inspirados por Deus, quem é? Que é uma planta, eu olhei para essa planta, fiquei, quer dizer, é uma criança, é qualquer pessoa que vem a nós e nos fala sobre alguma vontade do próprio Deus, que nós, quando paramos e olhamos, sentimos que aquilo que aquela pessoa nos diz não só faz sentido. Para mim, não só eu preciso em mim para mudar a minha forma de olhar para a vida ou para o meu redor, nós passamos a buscar aquela palavra, passamos a olhar para aquela palavra como se fosse uma palavra que Deus inspirou aquela pessoa. E Deus, ao inspirar aquela pessoa, e nós ouvimos aquela palavra, nós não devemos guardá-la, porque é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é para ser partilhado. Então, nós não devemos nos limitar, dizermos que nós temos medo, para começar, porque o Evangelho, a pregação do Evangelho, o que gera primeiro é o medo, o que gera também é também insegurança. Insegurança porque é na medida em que nós achamos que aquilo que nós recebemos, aquilo que aquela pessoa nos disse, tocou com o nosso espírito. Nós não temos capacidade de transmitir para outra pessoa. Seja um versículo bíblico que... porque muitas das vezes, eu tenho a certeza que muitos de nós já tivemos assim, já fomos despertados ao longo da noite e Deus nos manda ler um certo versículo bíblico. E aquele versículo bíblico, a dado momento, nos inspira, dá-nos força, muda o nosso dia, ou muda a nossa noite, ou o dia seguinte. Portanto, aquela é a vontade do próprio Espírito Santo que nos diz, olha, se a dado momento libertei-te com base nesta palavra, tens de ir dizer ao próximo, porque esta é o próprio Espírito. O Espírito é para ser partilhado. Portanto, se formos a olhar, a dado momento, se o próprio Espírito Santo que desceu, o próprio Deus que desceu para transmitir a lei ao Moisés, se o Moisés tivesse guardado esta lei para ele, também não teria, a dado momento, nos transformado, nos convertido. É tal como Cristo. Cristo morreu na cruz para buscar, para tirar-nos todos os pecados, para nos comprar do diabo. E ainda ressuscitou. Na sua ressurreição, ele depois diz que, olha, aguardem, fiquem, orem, que eu vou voltar ao Pai, mas novamente retornarei em forma de Espírito Santo. Porque se eu for a retomar em jeito de Espírito Santo, vocês já não terão fronteiras. O que vocês tirarem da vossa boca, o próximo poderá perceber. Portanto, é esta certeza que nós devemos ter de que aquela palavra que Cristo nos colocou é a palavra que o próximo precisa ouvir por forma a receber a conversão e acessivamente. Muito obrigado pela palavra, tocou muito, e só por questões de continuar a beber e a compreender ainda mais a matéria, gostaria de perceber hoje quem é Israel e onde é o Monte Sinai. Gostaria de perceber qual é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? É que diz o seguinte: Deus existe, quer dizer, só existe um único Deus, ou é o amor, ou é a paz que nos leva a Cristo. O que é ser mordomo ou servo de Cristo? E qual é a função do mordomo e do servo de Cristo? Como é que hoje podemos fazer de nossas vidas nossos recursos e nosso tempo na busca desenfreada, ou na busca constante e desenfreada
na vida, na busca constante e desenfreada pela vida eterna, sendo que a morte física não é o fim da vida, pois o espírito é imortal e cabe a cada um o destino do seu espírito. Pois, o que é necessário para o cristão colocar-se na presença de Deus por forma a ser um instrumento da sua vontade cá na terra? Qual é a função do Evangelho na igreja primitiva e no Novo Testamento? Gostaria que tecesse um comentário sobre a seguinte frase: o Evangelho é amor e o amor é o próprio Cristo. Gostaria de... Boa noite. Obrigada pela palavra de hoje, que levou-me a pensar, a lembrar no tempo em que era estudante, e lembro-me que já tive muitas dúvidas em relação ao Monte Sinai, numa cadeira em que estudamos objetos arqueológicos, pontos em que a humanidade tanto procura, e há um mistério em volta do Monte Sinai, que muitas vezes na Bíblia chamam de Monte Horeb. Na verdade, eu pouco sabia que o Monte Sinai e o Monte Horeb eram o mesmo monte. Não sei por que é Monte Horeb na Bíblia e por que chamam também de Monte Sinai, mas é algo que ainda vou investigar e quem sabe um dia poderei partilhar a resposta. Bom, o colega Constantino aqui fez uma pergunta que suscitou também a minha curiosidade, e por isso pedi para fazer a questão. Bom, muito se tem falado sobre teofanias e hierofanias, e também já ouvi o coach muitas vezes já falar sobre teofanias, né? Perguntas surgem no fato de vários estudiosos, ao longo do tempo, estarem em busca de objetos e de lugares que, por muito tempo, são ditos como lugares sagrados, né? E até hoje há uma constante busca em querer saber onde é que fica o Monte Sinai, quais são os vestígios arqueológicos que estão em volta da história religiosa de Israel. E trago aqui perguntas reflexivas que têm muito a ver com o tema de hoje, talvez não seja só uma curiosidade minha, como também dos internautas que estão neste momento. A primeira pergunta é: por que o Monte Sinai não é localizado mesmo sendo o mais importante local para a história religiosa de Israel? Além dessa
constante busca dos estudiosos a esse local, sim, é a segunda pergunta. Vendo essa constante busca dos estudiosos, primeiro é um comentário. Vendo essa constante busca dos estudiosos arqueológicos para esses lugares sagrados, agora a minha pergunta: será que é importante ou por outra? Por que se tenta desvendar os mistérios que envolvem os fenômenos religiosos e seus simbolismos? Porque sabemos que existem teofanias e hierofanias, mesmo sabendo que existem teofanias e hierofanias, por que os estudiosos sempre tentam estudar aspectos simbólicos que têm a ver com a religião? Obrigada. Amados, quero em primeiro lugar agradecer. As questões foram aqui colocadas em número de 12, que vão contribuir para tornar o nosso estudo mais inclusivo e mais completo. Então passo agora a comentar a elas na ordem de sua chegada. A primeira destas é: a visita do sogro de Moisés era somente uma ida ou era para ir entregar? E a luz também. Elas, por coexistirem, tal como Cristo instruiu que não se deveria podar ou cortar ainda muito cedo, é porque esta é da vontade de Deus que eles cresçam juntos, porque a luz tem uma função em meio às trevas. Então, vós sois a luz do mundo, precisamente para elevar essa luz a conhecer as trevas, de forma a poder iluminar aqueles que não conhecem a luz, passarem a conhecer a Cristo. Então, somente quem for a luz ou quem revelar a glória de Deus pela graça do Espírito Santo deve fazê-lo como uma forma de glorificar ao próprio Deus, que Ele é quem é a própria luz. O ser humano, a pessoa, para poder ser essa luz do mundo, ela deve se conformar com a palavra de Deus. Segundo a sua conformação, que é a obediência à palavra de Deus, ele então poderá ser santificado pelo Espírito Santo, de forma a poder então viver essa luz, viver a palavra, viver a promessa, poder ir anunciar a Cristo às trevas. Número 3, se hoje vivemos grandes tribulações, será que quebramos a aliança com Deus? Essa pergunta também é muito boa, tal como a anterior, pois as tribulações, elas chegam para todos. Não há quem está isento de tribulação. Quer a luz, quer as trevas. Quer os cristãos como os não cristãos. Quer os santos como os não santificados. Quer os salvos como os não salvos. As turbulências, as tribulações chegam para todos. Então, não quebramos a aliança, mas as tribulações fazem parte também do plano de Deus. De um plano, por um lado, para poder purificar, poder glorificar ao seu povo, para poder também manifestar a sua glória em meio do povo. Pois, se nós teremos tribulações, a mesma palavra diz que tem de bom ânimo, porque da mesma forma que Cristo venceu as tribulações, nós também por Ele iremos vencer essas mesmas tribulações. Então as tribulações não causam para o cristão medo, receio, desistência, até são momentos em que ele torna-se mais fortalecido. As tribulações têm a função de tornar a fé do cristão mais preciosa, para poder, em meio às tribulações, manifestando a glória de Deus, poder iluminar outras pessoas que, quando veem as tribulações, ficam com medo,
tem pessimismo, tem negativismo, tem desistência, tiram a toalha no chão, se corrompem, pecam. Então, as tribulações fazem parte do plano de Deus e elas chegam para todos. Número 4. Onde é Israel e onde é o Monte Sinai? Israel hoje é todo o povo de Deus. E o povo de Deus hoje são homens, mulheres, senhores, escravos, judeus e gentios, desde que tenham fé em Cristo, creiam que Cristo morreu por nós e pela confissão dessa mesma fé podem então ser batizados com o Espírito Santo de forma a passarem a formar uma nova nação que é o novo Israel. O Monte Sinai, que é chamado Monte de Deus, que é o local onde Deus se revelou para Moisés, há de ser o local onde nós buscamos a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo número 5, diz que este é o lugar, existe um e único lugar onde devemos buscar a Deus. E hoje as Escrituras Sagradas dizem que, diz que Cristo é o sumo sacerdote. A carta aos Hebreus refere que Cristo foi exaltado por ter ascendido até o alto, e Ele lá é o único que intercede por nós junto ao Pai. Então, Ele como sumo sacerdote, Ele que é o lugar de adoração. Então, Ele que é o Monte Sinai. Número 5. Qual é o primeiro mandamento? Dentre os seguintes, só existe um único Deus, o amor. Repito, qual é o primeiro mandamento dentre os três? Só existe um único Deus, o amor ou a paz que nos leva a Cristo. De acordo com a carta Evangelho segundo Marcos 12, versículos 28 e 29, nós aqui temos escribas perguntam a Cristo qual é o primeiro mandamento. Cristo responde que o primeiro mandamento é que existe um só Deus. Logo, esse é o primeiro mandamento. É o 28. 29 diz, com isso amarás a este único Deus de todo o coração, todo o entendimento, todas as forças, de toda a sua alma. E termina dizendo que, e após este mandamento, vem um segundo mandamento, que é amarás ao próximo como tu amas a ti próprio. E termina dizendo que, para além destes, não existem outros mandamentos que sejam maiores, superiores a estes dois. Número 6. O que é ser mordomo ou servo e qual a função de mordomo, qual a função de servo? Até certo sentido, mordomo ou servo é o papel que é desempenhado por alguém que se sujeita, que se submete a uma autoridade esta que detém os direitos sobre as mesmas pessoas. Se nós formos olhar no livro de Gênesis, capítulo 45, nós vemos ali a forma como José, enquanto governador do Egito, ele desenhou e foi confiado pelo faraó o plano de gestão daquela crise, para que através daquela forma, daquela estratégia de José,
Faraó passasse a deter toda a terra do Egito. Através do quê? Através da forma como ele fez uma gestão dos 7 anos de abundância, fazendo um plano de poupança para que nos 7 anos de escassez, então eles pudessem ter suficiente para poder abastecer as necessidades de consumo de todas as pessoas, não só do Egito, mas também das terras circunvizinhas. Quando chega o período então da escassez, as pessoas primeiro foram comprando com a poupança que tinham. Acabou a poupança das pessoas, elas então começaram a ter que pedir para que José pudesse lhes dar a provisão, porque eles certamente morreriam. Então José neste caso diz que, então que vocês comprem com a terra que vocês têm. E as pessoas começaram a dar a terra que tinham. Depois as pessoas acabaram a terra e acabaram a provisão e ainda precisavam de continuar a se alimentar. Então, as pessoas já ofereceram-se elas próprias para se tornarem escravas, para se tornarem servas do próprio faraó. O que é que José diz por último então? Diz então, fiquem com as terras, para que vocês possam trabalhar sobre as terras. E aquilo que forem obter como rendimento, 20% desse rendimento, então será do faraó. Foi este plano que José desenhou, que fez com que o faraó tivesse um poder absoluto sobre a terra, sobre os meios de produção e sobre as pessoas. Então, o que é ser mordomo e servo? É precisamente ser isso. É a pessoa estar sujeito, pois reconhece que a sua vida, o seu talento, os seus dons, a sua família, tudo quanto possui, e não existe algo que possui acima da sua vida, da sua saúde, tudo quanto possui é pertença de Deus. Então, como um mordomo de Deus, a pessoa faz um uso da sua vida, dos seus recursos, segundo a vontade de Deus. Isso é que é ser um mordomo e um servo. O servo é aquele que é obediente, não tem só o Senhor, mas é obediente ao Senhor. Há que ser servo do Senhor, mas não ser um servo que seja mordomo do Senhor, na medida em que a pessoa somente está num sistema que não tem uma outra saída ou solução, mas ainda assim não faz com obediência, não faz com alegria, não faz com devoção aquele trabalho de forma a agradar ao Senhor. Então, ser mordomo e ser servo é estar sujeito às leis de Deus e dedicar-se para poder agradar a Deus segundo os recursos que Ele próprio dispõe, fazendo aquilo que Deus quer para poder ser aprovado diante de Deus. Por isso é que nós temos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, em que associado à questão de ser mordomo, ser servo, nós temos a questão de também ser um servo que seja aprovado diante de Deus. O que significa ser aprovado diante de Deus? De acordo com 2 Timóteo 2,5 diz, é manejar bem a palavra de Deus. Então, para nós, primeiramente, sermos aprovados pelo trabalho que fazemos, para sermos mordomos e servos, nós devemos nos apresentar aprovados diante de Deus. A primeira pessoa que tem que nos aprovar é o próprio Deus. Se Deus nos aprova, então nós podemos então ser aprovados diante dos homens. O que é manejar bem a palavra de Deus? Porque podemos pensar que é somente a questão de eloquência. E isso eventualmente pode nos levar a sermos como os sofistas, que são pessoas que manejam bem a palavra, falam com eloquência, falam palavras bonitas, persuasivas, mas palavras vazias na medida em que não tem moral, não tem ética, tampouco essas mesmas pessoas praticam aquelas palavras que elas falam com eloquência. Daí que o apóstolo Paulo diz que eu anunciei o evangelho de um modo muito simples.
não para ser aprovado pelos homens, mas para ser aprovado pelo próprio Deus. Então, ser mordomo, ser servo, é manejar bem a palavra, mas não por usar palavras de discurso bonito para ser aprovado diante dos homens, mas primeiramente para ser aprovado diante de Deus. E para ser aprovado diante de Deus é a pessoa viver de acordo e segundo a palavra do próprio Deus. Número 7. Como é que hoje podemos fazer em nossas vidas recurso e tempo na busca constante e desenfreada pela vida, sendo que a morte física não é um fim de vida e o espírito é imortal e cada um escolhe o destino do seu espírito. Resumindo, como é que hoje podemos fazer das nossas vidas aprovadas diante de Deus? Então, para nós sermos mordomos, em outras palavras, para nós sermos mordomos aprovados, sermos servos de Deus, devemos ter fé em Cristo. É uma fé que é confessa. Esta fé é confessa pela nossa vida, por aquilo que nós acreditamos. E aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós sentimos. Então, são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. E aquilo que são os nossos sentimentos e as nossas emoções é que vão governar o quê? O nosso comportamento. Então, é desta forma, tendo fé em Cristo, que vai se refletir no nosso comportamento, é desta forma que nós podemos conservar ou assegurar a nossa eleição, pensar na eternidade, pensar na vida eterna, na vida pós-morte e viver hoje a pensar na vida pós esta. Número 8. Hoje, o que é necessário para o cristão se colocar na presença de Deus para ser um instrumento da sua vontade cá na terra? Então, para o cristão ser um instrumento da vontade de Deus aqui na face da terra, o cristão deve ser imitador de Cristo. Porque Cristo veio cá na terra para Ele nos ensinar um padrão. Por isso é que Ele disse: ninguém poderá ir após mim se não negar a si próprio, carregar a sua cruz e seguir os passos de Cristo. Então, para nós sermos um instrumento de Cristo aqui na face da terra, temos que ser imitadores de Cristo. Ter os mesmos sentimentos, ter os mesmos pensamentos de Cristo. Desta forma é que nós podemos nos colocar na presença de Deus para ser seu instrumento. É viver segundo a vontade de Deus. Viver para agradar a Deus. Naturalmente que agradar a Deus desagrada ao homem, desagrada a nós próprios. Não é possível você agradar ao homem e a Deus em simultâneo. Ou agrada aos homens e desagrada a Deus, ou agrada a Deus e desagrada aos homens. Número 9. Qual é a função do Evangelho na igreja primitiva e no Novo Testamento? Qual é a função do amor na igreja primitiva e no Novo Testamento? Igreja primitiva é a igreja que foi fundada pelo Espírito Santo e que foi anunciada pelos pais apostólicos. Essa é que nós, na história da igreja, entendemos como igreja primitiva. Não é a igreja no Antigo Testamento. A função do amor, o amor sempre teve a mesma função, porque o próprio Deus, Ele é o amor. Por essa razão é que nós vemos o amor de Deus a se manifestar de Gênesis até Apocalipse. Nós vemos o amor de Deus desde a criação. Por quê? Porque Deus se agradou de tudo quanto criou. Inclusive, agradou-se também do homem. E agradou-se ainda mais do homem do que de todo o resto. Por quê? Porque fez o homem a sua imagem e semelhança. Daí que ao homem atribuiu a responsabilidade de ser o seu mordomo. De ser o seu servo, ser o seu mordomo. Para quê? Para velar pelo tudo quanto Deus tinha
criado com amor. Por isso é que o homem deve usar a sua faculdade moral e ética para, com amor, cuidar de tudo quanto Deus criou com o amor de Deus. Então, nós vemos o amor de Deus em toda a criação, de Gênesis até Apocalipse. Por essa razão é que também, pelo amor de Deus, em Apocalipse, que é o livro de Revelação, nós vemos que lá, neste período, nesse momento que todos aguardamos que este momento chegue, nós vamos ver também o amor de Deus a se revelar. Por quê? Porque é por intermédio de seu amor que Ele enviou Cristo. E após Cristo, estamos nós, como seus continuadores, por amor a Deus, a disseminarmos, difundirmos o Evangelho. É por amor de Deus, para que possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. E o amor de Deus vai se revelar precisamente neste momento para aqueles que tiverem rejeitado o amor de Deus serem separados e aqueles que tiverem sustentado e perseverado este amor até o fim, resistindo a todas as tentações, tribulações, perseguições, mártires, também poderem ser recompensados pela justiça divina. Então, essa é a função do amor desde a igreja primitiva, ou na igreja primitiva, se nós virmos que a igreja primitiva é a igreja que foi liderada pelos pais apostólicos, mas do Antigo Testamento até o Novo Testamento, se quisermos compreender desta forma. Número 10, comente. O Evangelho é o amor e o amor é o próprio Deus e Cristo. Propositadamente, nós dissemos que o Evangelho é o amor, A minúsculo, e o amor é o próprio Cristo. O Evangelho pusemos com E maiúsculo. Então, o Evangelho é Cristo. O Evangelho é anunciar a Cristo. É bom novo. Então, Cristo é amor. E o amor com A maiúsculo, que é o próprio Cristo, é o próprio Cristo. Então, isto reflete aquilo que é a essência. Na teologia joanina, que é o Evangelho segundo João, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, nós vemos que o tema dominante do apóstolo João é o amor. Por isso é que ele é considerado o apóstolo do amor. Consequentemente, ele é quem, na sua dissecação teológica, ele salienta o amor de Deus. Consequentemente, ele é quem apresenta Cristo como sendo o amor. Então, isto é muito próprio daquilo que é a ideologia da teologia joanina. Falar de Cristo é o amor, por exemplo, nós usamos como paralelo Mateus 5,16, João 8,12, em que, à luz do estudo de hoje, nós vimos que Mateus 5,16 diz: vós sois a luz do mundo. E João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Então, aí é que está a questão do amor com A maiúsculo, o amor com A minúsculo. É o reflexo. Se Cristo é o amor com A maiúsculo, aqueles que creem nele, têm fé, então esses vão produzir frutos da fé, que é o amor aos outros. Consequentemente, também nesta relação que nós estamos a fazer da luz, ele diz: eu sou a luz. Então, aqueles que andarem na luz poderão, então, disseminar, resplandecer a luz de Deus, que é o próprio Cristo, no seu anúncio, que é o Evangelho, para as demais pessoas. Porque esta é que é a função da igreja, é pregar o Evangelho, pregar o amor. Número 11. Por que o Monte Sinai não é localizado, mesmo sendo o mais importante na história religiosa de Israel? O Monte Sinai, como sendo o lugar onde Deus se manifestou, à luz do Antigo Testamento, o Monte Sinai é descrito como o Monte de Deus. Então, existe aquilo que é um Sinai físico. Existe aquilo que são as experiências metafísicas que ocorrem ou que ocorreram naquele Sinai. Mas para aquelas experiências metafísicas ocorrerem, teve que existir o quê? Teve que existir, por um lado, a vontade de Deus. E a vontade de Deus que se operou
sobre alguém que tinha fé em Deus e alguém que tinha sido eleita por Deus para uma missão. Então, desta forma, então Deus se revelou. E naquela experiência metafísica, o próprio Moisés pôde ver uma sarça, que era algo que poderia ocorrer naquela vegetação, o fogo, mas ele foi desperto à sua fé na medida em que ele não viu aquilo como um fogo normal, porque ele conseguiu perceber que dentro daquele fogo tinha lá uma sarça que não era consumida pelo fogo. E é isto que fez com que então se despertasse a fé do Moisés através daquela curiosidade, ao dar um pé mais à frente, para que então Deus pudesse advertir, alertar a Moisés que ele estava ali próprio. Então, quando Deus começa a falar para Moisés, é quando Moisés, então, ele tapa a cara, tapa a vista, porque ele receava morrer ao olhar para o próprio Deus. Pois Deus não se pode olhar com os nossos olhos físicos. Eventualmente, estes historiadores querem ver a Deus com os olhos físicos. Por essa razão é que Moisés tapou a vista ali no Sinai, na teofania, quando Deus começou a falar com ele. Número 12 e último. Por que os historiadores ou os estudiosos buscam estudar aspectos simbólicos que têm a ver com a religião? Tudo isso faz parte de uma metodologia, de um método sistêmico que está dentro da teologia. A teologia é enquanto uma ciência que estuda, uma ciência do estudo sistemático de Deus. Então, há um ramo da teologia que tem estudo da história da teologia, por assim dizer. História de Deus, por assim dizer. Então, por esse motivo é que nessa historiografia buscam-se eventos, marcos, circunstâncias, aspectos, para tudo isto poder trazer uma compreensão sobre Deus à luz destes marcos ou à luz destes eventos. Isso faz parte de um método do estudo da própria teologia e que cabe muito bem neste ramo da teologia, que realmente ela busca trazer em conjunto esses aspectos para poder formar uma percepção na base deste método de estudo neste ramo específico da teologia. Então, este é um trabalho são historiadores, são eruditos que estão na área de teologia, que estão especializados nesta componente da teologia histórica. Então, aqui sim cabe buscarem por compilar e sistematizar esses elementos para poder compor esta área de estudo. Mas nós sabemos, por último, que, por um lado, nós temos a teologia. A teologia, ela ajuda, contribui a adquirirmos ou buscar o conhecimento. E, por outro lado, temos a graça. Graça é a fé. E a fé nos ajuda a ver a Deus não com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. Então, a teologia te ajuda a compreender a Deus com os olhos físicos, a graça a compreender a Deus com os olhos espirituais. Logo, de acordo com o próprio apóstolo Pedro, temos que buscar crescer, quer na graça, bem como no conhecimento, para que a nossa fé não seja estéril, para que a nossa fé não seja cega, e ela assim possa gerar frutos. Frutos da fé, e é através desses frutos da fé que vão desencadear o amor. E é através deste amor que nós vamos glorificar a Cristo, pois Cristo é
o próprio amor. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, pontualidade, questões que foram colocadas, bem como a vossa contribuição. Queremos convidar para deixarem questões, sugestões e convidá-los também para fazerem like às nossas páginas e subscreverem, sem se esquecer de partilhar esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos, vossos conhecidos, familiares, colegas, de forma que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre esses conteúdos nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.